Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Hoje nós iremos estudar como uma carga se comporta na presença de um campo elétrico e depois iremos resolver o que acontece com o dipolo quando ele está na presença de um campo elétrico. Então, no primeiro caso, nós iremos imaginar um campo elétrico formado duas superfícies carregadas com carga mais Q e com carga menos Q, como pode ser vista na imagem. A distância entre essas placas é pequena, de tal forma que o campo produzido entre elas é um campo uniforme e aponta das cargas positivas para as cargas negativas. Se eu colocar uma carga mais Q entre as placas carregadas, eu vou ter que a força exercida sobre essa carga aponta na direção do campo elétrico e possui módulo igual a Q vezes E. Então, a força é igual a Q vezes o vetor campo elétrico. Agora, se eu acrescentar aqui outra partícula de tal modo que elas sejam iguais e de cargas contrárias e fixá-las, eu vou estar criando aqui um dipolo elétrico, uma com carga menos Q e outra com carga mais Q. Ok? A distância de separação entre elas é D, e elas formam um ângulo θ com a direção do campo elétrico. Escolhendo aqui o meu sistema de coordenada sobre o centro de massa do meu sistema, formado por essas duas partículas de carga mais Q e menos Q, eu vejo que o ângulo θ é também formado em relação à direção x e a distância que liga as duas cargas. Eu posso escrever, então, a somatória das forças, aqui neste caso, é igual a zero, porque a força exercida sobre a partícula positiva aponta na direção positiva de x e a força sobre a carga negativa aponta na direção negativa de x. E elas têm a mesma intensidade, porque as cargas têm o mesmo sinal, tem o mesmo módulo, e o campo elétrico é o mesmo nas duas partículas, ele é uniforme e constante. Entretanto, a somatória dos torques não é zero, tá? Então, esse sistema ele pode girar, como a gente viu lá no curso de Física 1, esse sistema ele pode ainda sofrer rotações. Para isso, nós iremos calcular o torque total sobre o sistema devido à força elétrica causada pelo campo elétrico e as cargas inseridas nele. Relembrando o que é o torque é o produto vetorial da distância vetorial à força que está sendo aplicada. Então, nós precisamos escolher um ponto para que a gente calcule o torque. E neste caso, nós iremos escolher o centro de massa do nosso sistema como sendo o referencial onde a gente vai calcular o torque. Tá? Calculando para a carga positiva, eu tenho posição da carga positiva vetorial à força realizada sobre a carga positiva. Escrevendo quem é a posição, eu tenho que a posição da carga positiva é igual a d sobre 2 cosseno de θ na direção I, mais d sobre 2 seno de θ na direção J. E escrevendo a força que age sobre a partícula com carga positiva, eu tenho que é igual a Q vezes E na direção I. Substituindo no torque, eu vou ter esse produto vetorial. Lembrando aqui da regrinha de produto vetorial, I vetor I, então vou fazer a distribuição, né? E aí eu vou ter I vetor I, isso vai ser igual a zero, e I vetor J, isso é igual a K. Quando eu faço a distribuição aqui, eu vou ter J vetor I, o resultado vai ser menos K, tá? Porque se eu inverter aqui as componentes, eu tenho um sinal negativo no resultado de I vetor J. Então, J vetor I é igual a menos K. De modo que
o torque sobre a partícula positiva é menos QdE sobre 2, seno de θ na direção K. Fazendo o mesmo procedimento para a carga negativa, eu vou ter que calcular aqui quem é o vetor posição da carga negativa, que é igual a menos d cosseno de θ na direção I, menos d sobre 2 seno de θ na direção J. A força exercida sobre a carga negativa é igual a menos que E na direção I. Ok? Escrevendo novamente aqui quem é o torque sobre a partícula negativa, coloquei aqui a posição, os dois sinais negativos vão se cancelar e vão ficar positivo. E lembrando novamente que I vetor I é igual a zero e I vetor J é igual a K, eu chego que o torque sobre a partícula negativa é igual a menos QdE sobre 2, seno de θ na direção K. Retomando o torque sobre a partícula positiva, que é o mesmo do torque da partícula negativa, e fazendo a soma, eu tenho que o torque total, devido à partícula positiva e à partícula negativa, é igual a menos QdE seno de θ na direção K. Quando vocês olham esse resultado, ele parece muito com um produto vetorial entre QD e E, tá? De tal forma que, de modo geral, eu posso escrever que o torque realizado sobre um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico, ele é dado pelo produto vetorial de P por E, ok? E esse torque é exercido sobre o centro de massa do seu sistema. Pode acontecer que a carga positiva tenha mais massa ou a carga negativa tenha menos massa, mas aí você vai ter que calcular esse centro de massa para determinar qual é a posição onde está sendo aplicado esse torque, né? Qual é o ponto de referência. E desenhando os vetores aqui, então, você tem que P vetor E, né? Isso vai estar entrando aqui, o torque vai estar entrando na folha, ok? Então, está aqui a representação, P, o ângulo θ e o campo elétrico E. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.